Como é bom adorar aquele que é Deus e Deus acima de tudo e de todos. Efésios capítulo 1, querido, abra a sua Bíblia. Efésios capítulo 1. Nós estaremos lendo do verso 4 ao verso 10, ao verso 14. Vamos ler todos juntos? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, em nome de Jesus, ó Deus. Ser misericordioso para conosco, ser compassivo para conosco, faça-nos entender, faça-nos compreender, e Senhor, faça-nos cumprir a tua palavra, em o nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos assentar, queridos. Nós caminhamos na nossa vida sempre sabendo que tudo existem, para tudo na vida existe um caminho. Para tudo. Se eu vou para o trabalho, existe um caminho. Sabemos que se eu vou para a escola, existe um caminho. Sabemos também que se existe um caminho, existe também condução para nos levar até onde nós queremos ir, onde queremos chegar. Mas, e é interessante que quando nós vamos para a escola, e é onde eu quero falar de maneira ilustrativa, nós aprendemos uma série de coisas. E entre uma série de coisas que nós aprendemos, existe uma curiosidade em uma das matérias que voltadas para a área da ciência, que nos ensina a famosa fórmula da água, H2O. E quando nós aprendemos essa fórmula, nós vamos descobrir que hidrogênio e oxigênio, duas moléculas com uma se juntam e formam a água. Parece até que descobrimos a pólvora. Mas nós também vamos aprender uma outra coisa muito interessante, que são os estados da água. O estado líquido, o estado sólido, o estado gasoso. Hoje eu liguei a televisão na TVE
Eu não sei se foi a 2.2 ou a 2.3, porque existem 4 TVEs. Foi uma dessas duas. E estava falando exatamente sobre a importância da água para nós. O que é que impede a água de entrar no solo? O que é que faz com que essa água não penetre? E eu fiquei ali viajando, ilustrando um monte de coisa na minha cabeça. Mas o que é interessante é que a água ela é extremamente importante e vital para a nossa vida. A água, ela sacia a sede, não somente isso, ela mata a sede. A água, ela hidrata o nosso corpo. E entre tantas outras utilidades que a água tem. Mas a água, em seu estado líquido, ela tem algumas utilidades. No estado sólido, ela serve para gelar. Ontem o Ministério de Louvor estava reunido, eu chamei eles para termos aí um momento, porque é importante isso acontecer. É importante os jovens se reunirem para esse fim. É importante as mulheres se reunirem para esse fim. É importante os homens se reunirem para esse fim. E ontem foi assim um momento muito agradável. Foi um momento que todo mundo ficou na carne, literalmente falando, no churrasco. E aí foi um momento de comunhão. Só foi um momento fechado mesmo. Só o Ministério de Louvor. Convidamos alguns irmãos e foi assim um momento gostoso, que tinham a ver com aquela situação. E ali naquele momento nós tínhamos a água num outro estado, dentro do isopor, e ela estava no seu estado sólido. E a água no seu estado sólido, ela é congelada e serve para gelar. Mas nós também ainda temos a água em um outro estágio, em um outro estado, que é o gasoso. E quando nós olhamos para os céus, e quando vemos aquelas grandes concentrações de nuvens, nós falamos, vai chover, vai cair água, E essa água não cai de qualquer lugar, não nasce de um lugar inesperado. Ela vem ali, ou seja, aquelas nuvens estão ali condensadas. E aí acontece todo aquele processo e vem toda a água sobre nós. São os estados da água. E o que é interessante é que quando nós falamos dos estados da água, também sabemos que a água ela não deixa de ser água. Ela continua sendo água em todos os seus estágios, seja qual ela for, sólido, líquido ou gasoso. A Bíblia, querido, ela nos ensina algo fantástico. E a Bíblia nos ensina que só existe um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um único Deus. Não existem 2 deuses, 3 deuses. Existe um único Deus, que é o Deus ao qual nós servimos, é o Deus ao qual nós adoramos, é o Deus ao qual nós exaltamos, é o Deus ao qual nós glorificamos, é o Deus ao qual nos criou, é o Deus o qual se entregou na cruz do Calvário para morrer por nós. É o Deus que foi enviado dos céus como nosso Consolador. É Deus, um único Deus. A Bíblia nos ensina isso. E ele subsiste, e a palavra de Deus vai nos ensinar exatamente em 3 pessoas. O verso 19 de Mateus 28 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque só existe um Deus. E nós adoramos esse Deus, exaltamos esse Deus. E quando nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo, nós entramos em um dos assuntos mais complexo e difícil de entendermos, mais complexo e difícil de compreendermos, que é exatamente a Trindade Santa. Entender a Trindade é algo muito difícil, eu concordo com vocês. E uma forma prática de entender a Trindade é olhar para a água.
Mas uma outra forma prática de entender a Trindade também é olhar para nós. Quando olhamos para nós também conseguimos compreender a Trindade. Pois o homem, ele não é somente corpo e espírito. O homem, ele tem corpo, matéria, mas o homem tem espírito e o homem tem alma. O homem tem psique, o homem tem soma e o homem tem matéria. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. E se o nosso Criador é um único Deus, o qual subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele nos criou à sua imagem conforme a sua semelhança. E Ele também nos criou corpo, uma única pessoa, criou eu e você, o qual nós subsistimos sendo uma única pessoa, entretanto, tendo corpo, psique, que seria alma, e espírito, que é o que nos dá vida. Essa é a criação de Deus. Deus é esse Deus uno. É esse Deus tremendo. E quando nós falamos e vamos exatamente tentar entender a Trindade e compreender a Trindade, nós vamos assim aprender coisas fantásticas. Porque nós vamos começar a entender o que é a função do Pai, a função do Filho e a função do Espírito. Nós vamos entender o que cada um faz, o que cada um fez e o porquê. Nós vamos compreender isso. Porque, queridos, se nós temos uma certa dificuldade de entender a Trindade, quando nós começamos a abrir os nossos horizontes, a aclarar a nossa mente, abrir a nossa visão e passamos a entender e compreender, é importante sabermos qual é a função do Pai, do Filho e do Espírito. Assim como é importante sabermos que o Pai não é o Filho e não é o Espírito. Que o Filho não é o Pai, mas também não é o Espírito. E que o Espírito não é o Pai e não é o Filho, mas todos eles subsistem como Deus e o único Deus. Porque quando eu olho para mim, eu sei que a minha mente, a minha psique, ela não é o meu espírito. Quando eu olho para o meu físico, para a minha carne, eu sei que ela não é a minha mente, nem o meu espírito. Assim como eu sei que o meu espírito não é o físico e não é a minha psique. Mas eu sei que tudo isso constitui a minha pessoa, a sua pessoa. E quando olhamos para o texto, muito embora esse texto, ele trata aqui diversos assuntos, aparentemente, quando lemos o texto, logo assim, falamos, muito bem, nós iremos ler esse texto para falarmos sobre a doutrina da soberania de Deus e entraremos no subtópico falando sobre a eleição. É um texto muito bom para isso, mas não é sobre isso que nós queremos falar. Nós gostaríamos de olhar para o texto e falar sobre a Trindade, para entendermos a Trindade Santa hoje, porque é importante entendermos isso. Porque, queridos, nós não adoramos o Filho, nós não adoramos o Espírito, nós não adoramos o Pai, nós adoramos a Deus. A nossa adoração, ela é completa. Adoramos ao Pai, em nome do Filho, onde o Espírito trabalha em nós. Deus, ele age em nós durante todo o processo e todo o momento do culto. Deus, ele age em nós por meio do Espírito.
E uma vez que o Espírito está agindo em nós podemos chegar à presença do Pai, adorá-lo, conversar com Ele em nome de Cristo. E tudo isso Deus produziu para que eu e você pudéssemos chegar à presença dEle e adorá-lo em espírito e em verdade. Mas também, não só em espírito e em verdade, mas com todo o nosso ser. Quando nós adoramos a Deus, tem hora que nós levantamos as mãos, tem hora que batemos palmas, tem hora que nós falamos glória, tem hora que falamos aleluia, tem hora que cantamos mais alto. Isso é o físico agindo e interagindo com a mente e com o espírito. Todo o nosso ser adora aquele Deus que também é todo, que é Pai, que é Filho e que é Espírito. Nós adoramos de maneira plena aquele que é um Deus pleno, total, absoluto. E quando olhamos para isso, e olhamos para o texto, onde o texto diz exatamente assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoração de filho. Ou seja, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O texto está nos ensinando uma coisa maravilhosa e que nós precisamos aprender e beber e usufruir disso, porque o texto está ensinando que o Pai opera pela mediação do Filho. Se eu e você, queridos, podemos chegar à presença do Pai, podemos chegar mediante o Filho. Se eu e você podemos dizer que fomos salvos e iremos para a glória, iremos para o céu, e estaremos lá, estaremos por causa da mediação que o Filho produziu e nos dá. Se eu e você podemos entrar na sala do trono, falar com Deus, nos prostrar diante de Deus, fazemos isso porque o Filho é aquele que nos produz a mediação. Se nós somos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo Jesus, porque Ele é o mediador. Se nós temos o Filho, Jesus Cristo, Ele é o mediador. O Pai concedeu o Filho para que nós tivéssemos comunhão com Ele. O Pai concedeu o Filho para que nós tivéssemos salvação por meio dEle. O Pai concedeu o Filho para que na cruz do Calvário Ele morresse, desse todo o seu ser, o seu corpo fosse moído, triturado, o seu sangue fosse vertido, e totalmente vertido. E a prova disso é que quando o soldado coloca a lança sobre o seu corpo e sai água misturada com sangue, isso é prova de que todo o seu sangue foi vertido, derramado, em meu, em seu, em nosso favor. O Pai opera a mediação do Filho. Mas se nós olhamos para o texto, nós vamos ver que Deus, tudo Ele fez, o Pai fez por meio do Filho. O texto também nos ensina outra coisa linda e fantástica. Para o louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção essa pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sua sabedoria e prudência.
E o segundo ensino que nós podemos trazer para nós é que o Filho, Jesus, se ele foi concedido pelo Pai para ser o mediador, agora o Filho, ele realizou a vontade do Pai por meio da obra objetiva da redenção. Ou seja, Jesus ele realiza a obra que o Pai produziu. Não uma obra subjetiva, mas uma obra objetiva. O que seria algo subjetivo? Algo que pode ser, mas que não pode ser. Algo que pode acontecer, mas algo que não pode acontecer. Algo subjetivo é algo que pode ter variantes, variações. Entretanto, a obra da redenção, ela não é subjetiva, ela é objetiva, ela é direta, ela é direcionada, ela é concreta. Ela diz, só existe uma solução para a sua vida. E o nome dessa solução foi concedida na cruz do Calvário e chama-se Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Eu sou um pecador. E eu já provei aqui a vocês, em outros momentos, que nós, nesse púlpito mesmo, que nós, seres humanos, não somos bons. Nós somos maus. Porque somos caídos, somos pecadores. Eu sou um pecador. E se eu falar contrário a isso, eu estou dizendo que a palavra não é verdadeira. Porque a palavra de Deus diz que todos, e não tem distinção, não tem exceção, todos pecaram. E é por isso que o Filho, ele realizou a vontade do Pai, de maneira objetiva para a redenção, para nos libertar desse estado, desse poder condenatório. Porque se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos condenados à morte, fadados à morte, entregues à morte, caminhando a passos largos, correndo, abraçando o inferno. Porque sem Cristo só existe um caminho, que é o caminho onde todos os homens estão, que é o caminho da morte. E o caminho da morte espiritual, e o caminho da morte espiritual chama-se inferno. E se hoje nós podemos dizer que saímos desse caminho, estamos em um outro caminho, direcionados para outro local, esse outro local contrário ao inferno chama-se céu. E se chama céu, e se nós estamos indo para o céu, assim estamos indo, porque Cristo realizou de maneira objetiva a obra da redenção. Por que que nós louvamos a Deus? É porque somos gratos a Ele, por tudo aquilo que Ele realizou em nossa vida. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Mas eu e você precisamos de Deus. Não é somente
para que ele abra uma porta de emprego, porque isso é secundário. Não é para que ele cure aquela doença que os médicos falaram, não tem jeito. Agora é só esperar. E eu preciso de Deus, não é para que ele cure essa doença, porque isso também é secundário. Eu preciso de Deus, porque é somente da obra, mediante a obra que o seu Filho, Jesus Cristo, realizou na cruz de maneira objetiva, é que eu posso ser conduzido para o céu. Não tem outro caminho. Mesmo porque não existe um terceiro lugar. Ou é céu, ou é inferno. Ou é inferno, ou é céu. Mas se o Pai opera mediante o Filho, e se o Filho, ele realizou a obra do Pai de maneira objetiva, para cumprir o plano da salvação, para que nós viéssemos a ser alcançados, existe a terceira pessoa. Temos a figura do Pai, temos a figura do Filho, precisamos da figura também do Espírito. E qual seria a figura do Santo Espírito de Deus em toda essa obra da redenção? É que o Espírito Santo de Deus, ele sela a promessa de Deus sobre nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele sela aquilo que foi realizado na cruz do Calvário. O Espírito Santo de Deus, ele é o selo, a marca da promessa em nós. Se nós podemos ser identificados como homens e mulheres de Deus, só assim podemos, quando o Espírito Santo de Deus, ele é presenciado em nossa vida. Quando uma pessoa, ela ouve de coração, quando essa pessoa não somente ouve, mas ela crê na verdade do sacrifício de Cristo Jesus, ela é selada com o maior de todos os dons, que eu assim considero. Ela é selada com o dom da fé. Porque isso não vem de vós, é dom de Deus. E só é possível crer em Deus mediante a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Você não crerá em Deus por causa dos louvores que foram aqui cantados, pura e simplesmente. Você não crerá em Deus por causa de um momento festivo de batismo, pura e simplesmente. Você não crerá em Deus por causa do que eu estou falando de maneira pura e simplesmente. Você crerá em Deus por meio da ação do Espírito Santo de Deus em sua vida. É por isso que eu gosto muito de fazer uso daquela expressão, uso daquela frase. Não se preocupe em guardar aquilo que eu digo. Tudo aquilo que eu falei, não se preocupe. Não precisa guardar nada do que você acha que sou eu falando. De preferência, não guarde. Mas não deixe de lado aquilo que o Espírito falar ao seu coração. Porque isso é que é importante. Porque é essa voz que vai selar em você a obra da redenção. O Espírito Santo de Deus também tem uma função importantíssima. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, se alguém não tem o Espírito de Deus, se alguém não tem em si
O Espírito daquele que o Filho enviou quando foi assunto aos céus, esse também não é dele. Paulo nos fala isso em Romanos, capítulo 8, verso 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse também não é dele. Porque é o Espírito que sela a obra da redenção em nossas vidas. Nós temos, queridos, na nossa vida, uma jornada. Para alguns, essa jornada dura dias. Para outros, meses. Para outros, alguns poucos anos. Para alguns privilegiados, 50 anos. Para aqueles mais privilegiados, 70. E para aqueles hiperprivilegiados e que já estão na hora extra, mais de 70. Isso é privilégio que Deus nos concede. E diga-se de passagem, aqueles que têm de 70 para lá, são aqueles que produzem brilho nos nossos olhos, porque eles têm muita coisa para nos ensinar. Muita coisa. Bebemos demais deles, do ensino deles. Deus, Ele concede a cada um anos diferentes de vida. Mas Ele concede aos seus, aqueles a quem Ele escolheu na eternidade, o privilégio e a oportunidade, ou de em uma manhã, ou em uma tarde, ou em uma noite, ou em uma madrugada, ou num dia de semana, ou num dia de final de semana, que assim conhecemos, de ser alcançado pela sua graça. Porque o Pai atua com a mediação do Filho. O Filho cumpre de maneira objetiva a obra da redenção. E o Filho, Ele é e o Espírito, Ele é o selo dessa redenção na nossa vida. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes em Cristo. Porque Ele foi para o Pai, mas enviou o Consolador. Não se turbe o vosso coração. Mas também, se ouvires a voz de Deus, não feche os seus ouvidos. Deixe Deus falar ao seu coração. Porque hoje, agora, pode ser o momento em que Deus proporcionou a você um momento, um instante do selo do Espírito em sua vida. Hoje e agora. Pode ser aquele grande momento da sua história. Hoje e agora. Pode ser o momento onde tudo se completa, tudo se realiza. Hoje e agora. Isso pode acontecer. Porque o Pai agiu, o Filho fez e o Espírito sela.
E hoje Deus fala ao meu e ao seu coração por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Aquele que tem ouvidos,